A opção pela vida edificante, podemos optar por ela, pela vida edificante ou pela vida destrutiva. O mundo parece que já fez, não é mesmo, a sua escolha pelo caminho inferior. Nós, povo de Deus, optamos pelo caminho da palavra, o caminho da vida edificante. O livro de Provérbios fala-nos muito sobre os detalhes desta vida edificante. Vamos hoje olhar Provérbios 21, o provérbio que está no capítulo 20, no verso 1 do livro dos Provérbios. E antes vamos lembrar o provérbio basilar, o provérbio que dá fundamentação para todos os outros, o provérbio que está no capítulo 1, verso 7. Vamos juntos ministrar esta porção da palavra de Deus em alta voz. Então, juntos: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aí está a base de tudo, o temor do Senhor. Toda a sabedoria emana daí. Então, ao lermos o livro de Provérbios, temos que sempre nos remeter a este primeiro provérbio e a esta base que é o temor do Senhor. Então, interpretar, construir cada provérbio à luz do temor do Senhor, para que o livro de Provérbios não se torne apenas um livro de alguns moralismos e alguns aforismos práticos de vida, até muito então humanos. É sempre a partir de uma vida temente a Deus que o livro de Provérbios faz todo sentido. Provérbios 21, palavra de Deus para o seu coração e a sua vida nesta noite. Abra a sua mente, abra o seu coração para a palavra. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Quero ainda ler um trecho do Novo Testamento, então escrito séculos depois do provérbio, ou do livro de Provérbios. O Senhor Jesus Cristo vem séculos depois de Provérbios. Realiza sua obra de graça e misericórdia na cruz e ressuscita em poder e glória. A igreja é formada, os apóstolos espalham o evangelho, a verdade de Cristo. E o apóstolo Paulo, então, coloca orientações, doutrina, ensino em diversas cartas, inclusive uma aos Efésios. Escute esta porção da carta apostólica à igreja em Éfeso. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, o Espírito Santo. Aqui, nesta versão, a palavra libertinagem, versões outras mais antigas, falavam em dissolução, a vida destrutiva, atos tolos. Então, não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, à dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito. O provérbio, mais uma vez, capítulo 21. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. As autoridades
da área médica, não autoridades políticas, mas aqueles que têm o conhecimento na área médica, têm demonstrado uma grande preocupação com o que tem acontecido nos nossos dias, em relação a drogas em geral, inclusive em relação ao álcool. Eles são vozes que gritam no deserto, parece-me muitas vezes. Poucas vezes a mídia carrega a mensagem desses que estão na linha de frente lidando com o problema. E a mídia se preocupa mais em incentivar a vida da gandaia, que entendida ou subentendida inclui então sempre o abuso das substâncias químicas. O médico psiquiatra Luiz Renato Carazai, lá da Universidade do Paraná, disse o seguinte: o bebedor normal, social ou moderado é aquele que bebe menos do que o necessário para ter problemas médicos, sociais ou psicológicos. No Brasil, 82% da população adulta se enquadra nessa faixa. Desses, uma média de 30%, veja bem, uma média de 30% vai desenvolver algum tipo de problema. Gastrite, úlcera, problemas sociais, legais, ocupacionais, brigas, separação e violência. E há uma preocupação enorme com o fato de que as pessoas bebem agora cada vez mais jovens. Os adolescentes estão bebendo muito. As festinhas de adolescentes nas casas de família é lugar de embriaguez. Uma vez morava num bairro aqui, em Bragança, onde eu moro atualmente, e estava chegando em casa, e logo uma casa acima da minha, já era nessa altura, creio que 11h30 da noite, percebi alguém na calçada, deitado, fui lá ver, era um jovem, talvez 15 anos, 16, e tentei entender o que estava acontecendo, tentei falar com ele, vi que estava bem alterado, mas era uma esquina e mais adiante olhei, vi lá então, na rua toda escura, luz refletindo de uma casa, vi que havia uma agitação lá, e conversando com ele, o que aconteceu, ele falou: eu bebi demais, eu estava na festa. E aí então entendi que ele tinha vindo àquela festa e caiu na esquina ali. Fui à festa para alertar o pessoal lá, e lá cheguei, encontrei a moçadinha toda, 15 anos, bebendo. E dizem que isso é vida, verdadeira vida. Certamente não é opção pela vida edificante. Então essa preocupação, não só com adultos, mas o iniciar muito cedo. Há uma psiquiatra americana chamada Susan Tappert, da Universidade da Califórnia, e fez um dos estudos mais completos sobre o álcool e a adolescência, e descobriu nos adolescentes estudados um dano variável, mas permanente, em uma região cerebral conhecida como hipocampo. Eles apontam que quando há a situação do Alzheimer mais grave, é nesse campo que acaba havendo mais danos. Mas enfim, adolescência ainda com o organismo em formação, o álcool é terrível. Mas os especialistas alertam mais. Normalmente para adolescente em particular, a tal da cerveja é o início de uma caminhada que, em geral, acaba em drogas pesadas. É uma porta de entrada, dizem os especialistas. E aí está, então, nossa sociedade, uma sociedade que abusa dos elementos químicos de uma forma destrutiva. E tremendos são os danos
não se constrói nada, só se destrói. É opção pela vida destrutiva e não pela vida edificante, quando o elemento químico toma conta do ser humano e da sociedade. Mas vai mais longe também. Nós temos o fenômeno das drogas psiquiátricas. Benilton Bezerra Júnior, um dos renomados psiquiatras do país, PhD e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e outras posições por aí na área, numa palestra no Café Filosófico em julho de 2013, ele dissertou sobre a história da psicopatologia do Brasil. E ele então começou lá atrás e foi narrando como é que as coisas têm caminhado. E aí ele chega a dizer então que atualmente, dificilmente, um gabinete de banheiro, onde se coloca em geral ali os medicamentos da casa, dificilmente ali não tem algum remédio psiquiátrico nesse dia. Querendo dizer, é comum a todas as residências. E aí ele pontua que avançou-se para a química para se lidar com o sofrimento humano. A vida humana é cheia de sofrimentos. A palavra de Deus nos diz que este mundo é conturbado. Ele não está como deveria ser. E então a vida humana tem seus momentos bons de alegria, mas em grande parte há muito sofrimento. E ele diz então que as pessoas hoje já não sabem mais lidar com os seus sofrimentos. O sapato aperta, a pessoa não sabe como atravessar, como andar um pouco aquele sapato. Logo ficam desestabilizadas. Ele diz, as pessoas não sabem mais lidar com os seus sofrimentos como os antepassados sabiam. E lidavam particularmente com a religião. Creio que Benilton Bezerra não é um homem religioso, não creio que seja cristão, não tenho informações, mas do que já ouvi ele falar, nunca notei nada de fé, religião, mas ele reconhece, ou pelo menos aponta, que os antepassados lidavam melhor com o sofrimento da vida, particularmente através da religião, mas que nos nossos dias há uma fuga na direção do socorro químico. E aí então ele aponta que aquilo que começou como coisa rara, remédio psiquiátrico, hoje qualquer médico, clínico geral, receita, e quase todas as casas então a presença aí desses remédios que alteram a percepção da realidade, para que o ser humano então diga que não está sofrendo tanto. Certamente não resolve o problema, não resolve o que está afligindo, mas desliga um pouquinho da realidade. A palavra de Deus diz a você nesta noite, você que está aqui, resista ao domínio químico. Resista ao domínio químico em qualquer forma, em qualquer forma. Drogas inaladas, drogas injetadas. Aí estão na praça. Caminho de morte, caminho de destruição. Mas temos a droga, vamos chamar de branca, o álcool, essa droga que você não precisa ir a uma boca de fumo para comprar. Você vai ao supermercado, bebida alcoólica. Diversas formas, umas com um teor menor de álcool, outras com um teor maior. Mas que igualmente pode se tornar algo perigosíssimo, perigosíssimo. O provérbio fala do vinho e fala da bebida fermentada. A bebida fermentada é a nossa cerveja, o chopp. E o vinho velho conhecido. O álcool é uma droga. Ouvi uma especialista também, trabalha nos hospitais aqui, e mais renomados, dizendo que entre eles costumam chamar o álcool da droga suja, porque ele causa um estrago geral no indivíduo. É no aparelho digestivo, é no sistema nervoso, e é no relacionamento, destrói a família, etc. Enfim, resiste ao domínio químico em qualquer forma. Domínio muito próximo. Aliás, um uso que seja aceitável, bebida alcoólica, tem uma linha tênue, fina, muito fina, que é fácil cruzar e ir para o domínio, a dependência.
E a dependência muitas vezes é sutil, na verdade. Em geral é sutil também. Eu vi especialistas falando sobre isso. É o dependente do álcool, que não cai na sarjeta, que não para de trabalhar, mas ele não consegue atravessar o dia sem suas doses. Há também já agora a interpretação daquele que é dependente do álcool em momentos da semana. Ele não bebe todo dia, mas ele precisa beber em certos dias da semana. Domínio. Isto a Bíblia nos alerta, resista ao domínio químico. E também vamos lembrar então das drogas. Nós temos hoje, de um lado, que podemos considerar uma bênção, o desenvolvimento dos laboratórios, as nossas farmácias com tanta medicação, mas ao mesmo tempo é fácil se tornar uma maldição. E aí, particularmente com as drogas psiquiátricas. Veremos de olhar a vida de uma forma em que lutamos para não entrar nesse caminho. As drogas psiquiátricas, se for o caso, através do acompanhamento médico muito cuidadoso, devem envolver o alvo de não ser permanente. De preferência, não se entrar nelas. Elas não são curativas. Lê Tratado Longo dos Psiquiatras da França. E uma das colocações feita por um deles é que, no final das contas, remédios psiquiátricos se dividem em duas categorias. Suas grandes variedades. Duas categorias. Ou eles são para levantar o camarada, deixar ele mais agitado, ou pôr ele para baixo, dependendo do problema. Enfim. Muito cuidado com essa proposta de vida, de que nós enfrentamos a vida, dando a vida com remédios. Resista ao domínio químico. Resista para manter a sensatez. O domínio químico, inclusive psiquiátrico, nos tira de uma condição normal. Mas o abuso do álcool e das outras drogas levam a uma situação de evidente perda de sensatez. O provérbio fala sobre isso de forma muito clara, não é verdade? O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Aqui há uma personalização do álcool, da bebida alcoólica, como poderia ser de outras drogas também, como se fosse uma pessoa. Quer dizer, a pessoa tomada pelo vinho se torna zombadora. A pessoa tomada pela bebida fermentada provoca brigas. E não é sábio deixar-se dominar por nenhuma dessas coisas. Por causa disto, há uma perda da sensatez. Então, resista ao domínio químico. Veja que na sua casa se resista ao domínio químico. Cuidado com seus filhos, suas crianças. Você adulto, ao lançar mão dessas coisas, é preciso manter a sensatez. O Filho de Deus em Cristo Jesus deve revelar sensatez, a sabedoria, tema do livro de Provérbios. Pessoa que sempre se comporta de forma sábia nunca é achada no comportamento indevido, descontrolado, tolo. Esse comportamento típico de quem está sob o domínio químico. Mantenha a sensatez. As drogas desmoralizam, torna a pessoa indigna, torna a pessoa desrespeitada, desqualificada. O crente jamais deve ser julgado ou deve ser mencionado com resguardos ou até com crítica aberta, porque tem momentos quando ele está alterado, perdeu a sensatez, desmoraliza, desequilibra. A pessoa sob a influência de drogas, do álcool, se torna inconveniente, agressivo, violento, tolo.
Eu tenho um amigo, perdi contato com ele, mas ouço alguma coisa sobre ele de vez em quando, que perdeu a família. Cresceu na igreja, estava firme na igreja e chegou um momento na sua vida muito bem estabelecido profissionalmente, empresário de sucesso. Quando ele começou a lançar mão da bebida alcoólica. E chegou o momento então quando o jantar para ele era sempre bem regado por ela e ele terminava o jantar sempre alterado. Então a família começou a aprender que o dia ia terminar, se reunia a família toda, ele, os 3 filhos, a esposa, para jantar. A noite iria terminar com uma situação ridícula e muitas vezes muito desagradável para todos, até traumática. Mas a coisa chegou a um ponto tão ridículo que ele começou a querer ler a Bíblia depois do jantar com a sua família e seus filhos adolescentes. Alterado, bêbado. Queria ler um salmo. E aí, então, naquele jeito alterado, meio grosseiro, exigia dos filhos uma resposta que ele fazia, a pergunta que ele fazia sobre o texto bíblico. O que diz aqui? O que você aprendeu aqui? Bem, parece-me que nenhum dos filhos está na igreja hoje. Ele perdeu a família também, caminhou para o divórcio. Mantenha a sensatez. O domínio químico precisa ser resistido e nos nossos dias mais do que nunca. Para isso é preciso vigiar a artimanha, jovens especialmente, vigie a artimanha. Não se deixe dominar, não se deixe dominar. Mas o caminho é sempre sutil e traiçoeiro. Não é verdade? A pessoa não passou a beber todas, por exemplo, ou cheirar todas num dado dia. Há um processo. Citei autoridades médicas da área do domínio químico, alertando para o fato de que, para o jovem, muitas vezes a entrada na droga pesada começa com uma primeira cerveja. A primeira cerveja. É sutil, é traiçoeiro, é uma festinha, é um encontro. Bebe só uma, por que você não vai beber? Você precisa beber, qual que é o seu problema? E é só uma, para se achar mais tarde em situação complicada. Há um parente meu, e descobriu alguns filhos, 4, descobriu um deles um dia, na adolescência, usando a maconha, que também alertam, é o início de um caminho perigoso. E começou a luta então em casa, para administrar essa questão. E quando ele confrontou o seu filho, na época eu creio que 15 para 16 anos, sobre o uso da maconha, totalmente contrário aos princípios da casa, os princípios nos quais ele foi criado, um lar cristão. O menino reagiu a ele: você está falando comigo como se eu fosse um drogado. Até parece que eu sou um drogadão. Linguagem comum no mundo, é uma erva recreativa. Não sou um drogado, só uso uma erva recreativa. Bem, deixe-me dizer que hoje esse rapaz, já adulto, praticamente rompido com a família, já passou pela cadeia, trafica, usa drogas pesadas, está no caminho da destruição, se não houver uma intervenção da graça na vida dele. Vigie a artimanha. A conversa do enganador é muito doce. Eu uso o mundo, a sociedade, os amigos, o atrativo dos programas. Sutil, traiçoeiro, visando controlar e destruir. É preciso resistir ao domínio químico. Resista ao domínio químico. Fique no controle do Espírito Santo. Jovens, adultos, crentes, fique no controle do Espírito Santo.
Não se embriaguem com o vinho, escreveu o apóstolo Paulo, em que há devassidão, libertinagem, tolice, destruição. Não se embriaguem com o vinho, mas encham-se do Espírito Santo. O que é que ele está fazendo aqui? Colocando uma regrinha a mais que o crente tem que cumprir. Crente, quem que é o crente? O crente é aquele que não bebe. Infelizmente, nós como crentes, às vezes, passamos essa ideia para o mundo. O crente é o que não faz nada. O apóstolo Paulo também constrói ali um pensamento paralelo. O que ele está falando quando ele diz: não se embriaguem com o vinho em que há libertinagem, mas encham-se do Espírito. Ele está colocando dois pensamentos em contraposição, onde um ilumina o outro, instrui o outro. Não se embriague com o vinho, isto é, você ficar debaixo do controle do álcool. E aí então há devassidão, há libertinagem, há um comportamento inadequado e tolo destrutivo. Quando você está debaixo do controle do álcool. Então ele vem dizer o quê? Ao invés de você estar debaixo do controle do álcool, ao contrário, diferente, esteja debaixo do controle do Espírito Santo. É isso que ele está falando. Não é apenas uma regrinha de que crente não bebe. Não é isso. É você estar, assim como o bêbado, o alterado, o alcoolizado, está debaixo do controle do álcool. O crente tem que ser achado debaixo do controle, cheio do controle do Espírito Santo. E quando uma coisa entra, o outro sai. Os dois não ficam juntos, não é verdade? Resista ao domínio químico. Como? No controle do Espírito Santo. Minha vida está debaixo do controle do Espírito Santo. Por isso o domínio químico não tem espaço, não tem vez, é incoerente com a minha vida, é edificante. É destrutivo, não cabe aqui. O Espírito Santo veio para edificar a minha vida. Um dia foi resgatado por Cristo na sua graça. Perdoado, transformado, e agora eu vivo para o Senhor, debaixo da direção dele, o Espírito Santo veio para me guiar. Então, ter os meus pensamentos formados a partir do Espírito Santo, essa renovação da minha mente constante, nunca se amoldando a outra coisa que queira controlar e formatar meu pensamento, mas sempre o Espírito Santo. E o Espírito Santo usa o quê? A Bíblia, a oração. E a Bíblia, a oração em nós, ressoa através do dia os nossos caminhos, nos advertindo, nos chamando e nos apontando a direção. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Uma vida no temor do Senhor é uma vida cheia do Espírito. É uma vida que ouve a voz do Espírito. Então a questão aqui nesta noite, principal, quando a mensagem de Provérbios diz resista ao domínio químico, não é transformar o culto desta noite num encontro, por exemplo, dos alcoólatras anônimos. Isso é muito pequeno. Por mais útil que seja aí fora. Há algo muito mais grandioso aqui nesta noite. A vida no temor do Senhor. Eu não me deixo embriagar pelo vinho. Eu não uso nenhuma droga. Sou crente, não sou? Que pena que o mundo entende da nossa parte que é isso que é ser crente. Não. Há muito ateu aí que não põe um pingo de álcool na boca. Isso não nos torna filhos de Deus em Cristo. Há algo muito maior aqui. A vida transformada é debaixo do controle do Espírito Santo, uma vida de uma outra qualidade. Essa vida que a alegria, os momentos de alegria não requer de mim a alteração do meu estado quimicamente para que eu a experimente.
É impressionante quando nós temos que lidar com encontros sociais em que a igreja está envolvida e a grande participação de pessoas que não são convertidas, como por exemplo recepção de casamento e outros tipos de festa. E então, se não há presença do álcool, como é comum os incrédulos não convertidos não saberem o que fazer durante o encontro social. Ficam totalmente perdidos. E já tivemos casos, mais de uma vez, quando essas pessoas saíram da festa, abandonaram a festa, foram beber, para depois voltar para a festa. Há uma outra forma de alegrar-se, onde isso não é necessário. A verdadeira alegria. Entretenimentos, alegria das vitórias. Tive uma vitória, estou muito alegre, deixe-me encher a cara. Ah, não precisa. Há uma alegria com o Espírito Santo. A vitória do Senhor que chegou à minha vida. E mais, força. As lutas da vida vêm, as agruras, dias de tristeza vêm. Onde há força para atravessar isso de forma equilibrada? Deixe-me escapar, bebendo, me alterando quimicamente de outra forma. Não. Na companhia do Espírito Santo, os dias difíceis serão enfrentados. Dele virá força para mim. Mente cheia do Espírito, cheia da palavra. Uma mente que caminha em oração e para a oração também. A opção pela vida edificante. Aqui está um provérbio que apresenta isso de uma forma muito marcante. Resistir ao domínio químico. Mas resistir ao domínio químico não apenas por resistir ou para resistir ao domínio químico. Resistir porque caminho no nível mais elevado, edificante, maravilhoso, o caminho eterno na companhia do Espírito Santo. Cristo me resgatou, me transformou. E agora o outro Consolador, Espírito Santo, vai comigo todos os dias da minha vida, nas alegrias, nas agruras. E caminho sempre com Ele, sustentado com Ele, através de uma vida que vale a pena. Que o Senhor nos faça viver sempre cheios do Espírito Santo. E nada destrutivo tem espaço em nossas vidas. Vamos orar.